Nesse momento, eu convido a secretária para compor a mesa e nós passaremos as perguntas dos vereadores inscritos. Por gentileza, secretária. Eu vou pedir aos vereadores que nós temos 20 minutos para o término da sessão, por está em suspensa a sessão, então nós podemos, é um tema importante. Presidente, não daria para prorrogar a sessão? Eu acredito que aí depende de um acordo de lideranças. A sessão está suspensa, porém nós temos horário regimental. Então, eu vou pedir para que, se os vereadores entenderem, 1 minuto e meio, 2 minutos para formular as perguntas, numa rodada de 3 vereadores ou 4 vereadores, uma rodada, e a gente acelera, pode ser? Então, nós temos, primeira vereadora inscrita é a professora Josete, professor Euler na sequência, Osias Moraes e Felipe Braga Cortes. Professora, com a palavra. Mauro Bobato solicita inscrição, presidente. O senhor é o 14º vereador, ok. Cumprimentar a secretária e toda a equipe que acompanha aqui. Vou direto às perguntas, porque o tempo é curto. Nós temos uma grande preocupação em relação à educação infantil. E chegou para nós algumas informações, enfim, onde demonstra diversos CMEs que tinham atendimento de berçário único e hoje só tem berçário 2, e outros que tinham mais turmas, né, de berçário 2, e hoje acabaram não tendo a condição, né, de ampliar em algumas necessidades daquela comunidade propriamente dita. Então, a senhora colocou alguns critérios, enfim, em relação à fila, mas a gente gostaria de saber qual o motivo do fechamento desses berçários únicos. Algumas, inclusive, não têm berçário, o exemplo do CEMEI Curitiba e do CEMEI Centro Cívico, né? Enfim, qual é a avaliação da gestão para fechamento dessas turmas de berçário. Também acredito que é importante tocar na questão da 5ª parcela do fundo rotativo, que não chegou às escolas no ano passado, se há perspectiva desse repasse, qual é a dinâmica que o município tem pensado para dar conta, né? Obviamente, se existe o fundo rotativo e é dividido em 5 parcelas, é por uma necessidade das escolas. Então, se há perspectiva de que essa parcela seja paga. Também entendo que é importante o debate acerca dos tutores da educação especial. Tutores não são profissionais, tutores são acadêmicos e são estagiários. E essa é uma discussão que nós temos que fazer. O estagiário ele tem que acompanhar um profissional que exerce aquela função. Então, no nosso entendimento, essa questão da tutoria, ela tem um equívoco que eu acho que precisa ser revista pela Secretaria de Educação. Outra questão que é importante, e nós temos tido alguma dificuldade, é no sentido de conversar... Professora, só para concluir, de conversar com alguns setores do município. Vou dar um exemplo. Nós buscamos o Departamento de Logística em relação à infraestrutura de escolas da Regional Boqueirão e Bairro Novo. Estamos tentando marcar uma reunião desde o início de fevereiro, não há retorno, e agora nós encaminhamos um ofício. Então, gostaria de saber qual é a dinâmica que é empregada para atender os vereadores, porque acredito que nós representamos segmentos da população, e quando nós buscamos, né, as secretarias, é por uma demanda da população. Então, essa é uma dificuldade que nós temos tido, não só na Secretaria de Educação, mas em outras secretarias, e eu acredito que isso tem que ser revisto pelo prefeito Rafael Greca. Obrigada. Ok. Próximo vereador inscrito, mas antes da sua fala, professor Euler, eu quero fazer um registro das presenças do senhor Dirceu Alves da Silva,
é convidado do vereador Oscalino, ele que é da comunidade do Alto Boqueirão, está presente conosco hoje. Também a honra também da presença da senhora Olindina Cabral da Rosa, ela que é mãe da nossa aniversariante hoje, colega vereadora Fabiane Rosa. Seja muito bem-vinda, dona Olindina, muita saúde para a senhora. Também Adriana Cauch, coordenadora do Departamento Jurídico do SISMUC, Maria Aparecida Martins, coordenadora da pasta de mulheres do SISMUC, também estão presentes. Fica o registro. Professor Euler, com a palavra. Inicialmente, cumprimentar a secretária Maria Silvia Bacila e sua equipe. Agradecer à secretária por vir à Câmara prestar esclarecimentos sobre a educação de Curitiba, visto que é um serviço essencial. Também quero agradecer à secretária pela disposição em receber os vereadores para suas sugestões, ideias, demandas. Havia um boato de que os secretários estariam proibidos de receber os vereadores que não são da base, então me alegra muito quando a senhora nos diz aqui que está disposta a receber todos os vereadores. É bom saber que é só um boato. Eu ia tratar do assunto que era a 5ª parcela do fundo rotativo, mas já foi comentado pela professora Josete. Como presidente da Comissão de Educação no ano passado, eu visitei as 185 escolas, para ouvir basicamente demandas, muitas vezes de estrutura física, mas uma demanda que foi comum entre todos os diretores e diretoras, realmente foi a questão da 5ª parcela do fundo rotativo, que eles mencionaram fazer muita falta para as escolas. Lógico que os recursos investidos em educação são bilionários, então quando a gente pensa numa parcela que é de 3 milhões, às vezes a gente fica questionando por que, comparado a outros valores, esse que é um valor relativamente pequeno, ainda que não seja pouco dinheiro, mas por que esse valor, então, não houve a condição de ser repassado. Então, a questão que eu quero deixar, eu acho que é importante, futuramente teremos essa discussão na Câmara, é a seguinte: tramita aqui na Câmara Municipal de Curitiba, assim como em diversas outras câmaras do Brasil, o projeto denominado Escola Sem Partido. Eu queria saber se há um posicionamento da Secretaria de Educação a respeito desse projeto. Obrigado, secretária. Próximo vereador Osias Moraes. Quero cumprimentar a secretária Maria Sila pela grande explanação que fez aqui hoje. Me tirou algumas dúvidas. Eu até no início da sessão fiz um apelo à secretaria e aos núcleos que eu estou visitando, como a senhora sabe, visitando alguns CIMEIs. Nós estivemos juntos lá no Cajuru, naquela repaginada que fizemos junto a uma equipe de um projeto do qual eu participo, que é o Quem Ama, Cuida e Respeita. E eu estive em alguns CIMEIs, estive sexta-feira lá no CIMEI do bairro Ganchinho, falando com a diretora Kellen, e algumas prioridades que eram no passado, por exemplo, a diretora pediu a readequação do banheiro para que um aluno que precisava de acessibilidade ao banheiro, e nós destinamos uma emenda, e hoje essa já não é a prioridade. E muito me alegra quando a senhora disse que os núcleos estão buscando as prioridades. Nesse CIMEI, a prioridade é a rede elétrica, está tendo curto-circuito, muito perigoso, crianças, 150 crianças. Então, eu fico feliz em saber que os núcleos de educação estão priorizando hoje o que há de mais importante atender dentro dos nossos CIMEIs. E outra, eu tive uma dificuldade em outro CIMEI com a diretora, acho que é o CIMEI Ana... É lá no Cajuru, Ana, não me recordo o outro nome, Ana Prevaler. Então, tive alguma dificuldade de entrar, alguns questionamentos, e fico, às vezes, pensando, professor Euler conseguiu entrar em 185 escolas, parabéns, professor Euler, sem nenhum questionamento. Eu tive uma certa dificuldade. Então, mais para agradecer, e muito me orgulha a sua presença, e duas pessoas me educaram. Para concluir, presidente, foi a minha mãe que me deu educação e a minha professora, que muito me orgulha até hoje, vocês que fazem esse belo trabalho. Parabéns. Próximo vereador inscrito, vereador Felipe Braga.
Bom, secretária, seja muito bem-vinda. E eu vou ser bem objetivo. A questão dos tutores, acho que já vai ter a resposta em função da pergunta da vereadora Josete. Mas sobre a educação inclusiva, né, tem as salas multifuncionais. Eu até ontem usei a tribuna e falando das salas multifuncionais do Estado, eu tenho uma delas, a da Escola Dom Pedro II, que eu tenho um contato mais direto, a importância das salas multifuncionais, quantas estão estabelecidas, Vossa Excelência tem esse número, e esse projeto de inclusão com as salas multifuncionais, se existe já os profissionais relacionados às salas multifuncionais, eles já estão locados e estão focando em cima dessa inclusão e da importância das salas multifuncionais, como que está esse trabalho. Era essa a pergunta, as demais perguntas estão dentro dos outros vereadores. Obrigado. Perfeito. Secretário, com a palavra. Então, vamos às respostas. Agradeço mais uma vez a oportunidade e as perguntas são sempre bem-vindas, porque nos dão a possibilidade de ampliar, né, o raciocínio e a explicação. Com relação às turmas de educação infantil, nós não somos arbitrários na turma que nós vamos abrir ou fechar. Quem decide que turma é aberta é a diretora, junto com o conselho do CEMEI, porque é ela que tem a demanda lá no seu CEMEI. Esse fluxo da abertura das turmas, nós recebemos. Esse fluxo nós recebemos validado pelas diretoras. Cada diretora, junto com o chefe de núcleo, ela assina o fluxo em novembro de cada ano. Isso não é uma invenção nossa, isso faz parte já da organização da Secretaria Municipal da Educação, de acordo com o número de crianças que ela tem potencialmente matriculadas. Então, no começo do ano, começam os pedidos. Eu queria a vaga de berçário em tal CEMEI. E não abriram o berçário. Mas não é que foi fechado o berçário porque a diretora queria. Provavelmente, teve um maior pedido para o maternal 1, enfim, e ela, pela organização, junto com o conselho, porque a diretora não decide sozinha, ela decide junto com o conselho do CEMEI, tomou essa decisão de abrir mais um maternal ou berçário único, ou seja lá qual o nível que for. Então, essa organização, esse fluxo, ele vem determinado pelas unidades na figura do diretor, passando pelo chefe de núcleo, e aí chega na Secretaria de Educação para o Departamento de Planejamento e Informação validar essa organização das turmas. Mas eu quero aproveitar aqui para falar para vocês de algo muito bom e que vai nos ajudar muito na gestão desses números. Nós deixamos de usar o GED do ICI e passamos a ser signatários do SERE, que é um sistema da CELEPAR. Os únicos municípios do Paraná que não usavam o SERE era Curitiba e Cambé. E neste ano de 2017, nós fizemos a adesão ao SERE. Toda a nossa equipe que trabalha com o sistema, enfim, é um sistema gratuito para todos os municípios, nós não pagamos por isso. Oi? O SERE, Sistema de Registro Acadêmico. Sistema de Registro do Estudante, acadêmico do estudante. E ele vai nos ajudar a ter dados mais rápidos também. Então, havia um trabalho duplo. As crianças que saíam do município tinham que ser novamente registradas no 6º ano nas escolas do Estado, nesse registro acadêmico, porque elas precisam ter histórico escolar, né? Então, agora, desde o berçário, elas passam a ter a sua história dentro desse sistema,
e que é um sistema único, que conversa, inclusive, com dados, como, por exemplo, Bolsa Família, enfim, que são muito importantes para a gente fazer a gestão. Tá? Então, todos os dados já foram registrados e agora nós temos essa condição de fazer uma gestão melhor desse sistema também. Tá? Então, o fluxo é esse. Com relação à 5ª parcela do fundo rotativo, nós não tivemos orçamento para fazer esse pagamento no ano de 2017. O que nós investimos foi um valor cheio dividido em 4 parcelas. Nós não dividimos em 5 parcelas, nós dividimos em 4 parcelas. E neste ano, nós vamos dividir em 4 novamente o valor do fundo rotativo. No entanto, nós estamos fazendo um estudo ainda com a Secretaria de Finanças para darmos um aporte maior no fundo rotativo às escolas que tinham uma verba do governo federal, que era o Novo Mais Educação, e que não virá mais. Tem 2 motivos muito bons que esta verba não virá mais do governo federal, porém, enfim, é a régua baixa que o MEC passou. Eu estive pessoalmente conversando com o secretário Rossielli em Brasília, e foi a maneira que o governo federal encontrou para destinar essa verba. E qual foi a régua baixa? Eles vão mandar esse valor do Novo Mais Educação para as escolas que tiverem o IDEB menor do que 4,4, nenhuma escola de Curitiba tem esse IDEB, ou que tenham mais de 50% das famílias cadastradas no Bolsa Família. Nós só temos 2 escolas em Curitiba com essa condição, que é o Torres e o Pilarzinho. Então, nós não receberemos mais essa verba, como nós tínhamos 86 escolas que recebiam. Então, a nossa ideia de aporte no fundo rotativo é fortalecer estas escolas que deixarão de receber essa verba. Isso está em estudo com a Secretaria de Finanças. Tá bem? Com relação aos tutores, eu vou deixar para os senhores uma impressão do nosso... Oi? Ah, meu amor. Nós estamos com a visita ilustre do filho Temos uma da... ilustre visita. Olha só. Saúde para ele, Fabiana. Eu vou deixar com os senhores uma cópia do programa Direito Inclusivo Assegurado. Vereador Felipe e vereadora Josete, que nos fazem a pergunta sobre essa questão da inclusão, porque eu acho que vale a pena, quem sabe, ler com mais cuidado toda a estrutura destinada ao programa, e inclusive os critérios do porquê são os acadêmicos de pedagogia e psicologia. O tutor, em todas as legislações brasileiras, deve ser um profissional. Na verdade, esse termo profissional também ele é complicado, mas ele é descrito como pessoa, na lei ele está descrito assim, pessoa que exerce a função do cuidado com alimentação, higiene e locomoção. Essa pessoa não diz que é um pedagogo, que é um médico, que é um psicólogo, enfim. É uma pessoa que vai exercer esta função. Esse nome profissional de apoio é um nome realmente polêmico. Essa é a palavra. Ele é polêmico, porque o termo profissional ele gera essa ideia da gente pensar em alguém que entrou no mundo das profissões, né? É essa a grande polêmica. E também está escrito na legislação que esta pessoa que exercerá esta função de apoio na alimentação, na locomoção e na higiene, não pode conflitar com as profissões estabelecidas. Então, ela não pode fazer o papel de um professor, não pode fazer o papel de um psicólogo, não pode fazer o papel de um pedagogo, não pode fazer o papel de um psicopedagogo. Ali não é lugar de terapia, não é.
Então, é especificamente esta função. Mas eu aproveito para falar de toda a rede que nós temos para qualificar a aprendizagem e também para falar da educação especial. Porque o profissional de apoio é uma situação muito específica. Tem muitas outras questões dos nossos 2.500 estudantes da educação especial que são atendidos na rede pública e que têm uma estrutura muito ampla. E primeiro eu quero falar do princípio da inclusão. A inclusão, ela deve ser pensada, trabalhada e organizada numa lógica da corresponsabilização. Ela não é função de uma pessoa ou de outra dentro de uma escola. Hoje, todos nós, professores, somos responsáveis pela inclusão. Todo profissional de uma escola, seja ele quem for, ele é responsável pela inclusão dos estudantes dentro de uma unidade escolar. Todos nós, cidadãos de Curitiba, somos responsáveis pela inclusão de todas as pessoas que residem aqui, sejam elas quais forem, com as dificuldades que tenham, com as suas limitações. Isso não pode ser função de A ou de B, senão isso é exclusão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso. E, com relação a isso, eu digo a vocês com muita tranquilidade, muito antes de se fazer inclusão, de se falar em Declaração de Salamanca, Jontien, enfim, eu já era professora de uma turma de primeiro ano, aliás, foi minha primeira turma como professora, em 1986, com uma criança, hoje seria diagnosticada com deficiência intelectual, sem se falar de inclusão. Talvez alguns professores naquela época pedissem para um coordenador para mandar essa criança para uma classe especial, que existe até hoje. E esse pedido ainda é feito por muitos dos nossos professores. E digo a vocês, lamentavelmente, então, nós temos muito pela frente ainda a seguir com relação à inclusão no seu princípio, na sua lógica de corresponsabilização. Mas, falando da estrutura que a rede apresenta, nós temos, nesta gestão, um departamento de inclusão e atendimento educacional especializado. A antiga CANE, que era uma coordenadoria, ela passa a ser um departamento com maior potencial, mais profissionais e maior capilaridade em todos os núcleos regionais. Nós colocamos em cada núcleo 2 pedagogas que são responsáveis específicas por todas as ações da educação especial e da inclusão. E aqui eu tenho que dizer para vocês, eu não gosto disso. Mas para quem gosta de número e vai querer falar dessa estrutura, que fique feliz, porque tem 2 pessoas só para isso. Mas eu digo para vocês, deveriam ser as outras 8 pedagogas que estão em cada núcleo. Eu espero até o final da gestão poder vir aqui e dizer para vocês, não tem mais 2 pessoas em cada núcleo que cuidam da educação especial. E sim, isso foi absorvido por todos os nossos pedagogos. Porque enquanto eu disser isso, eu estou dizendo que tem uma estrutura de exclusão. Mas vamos lá. Então, temos lá 2 pedagogos em cada núcleo que cuidam disso. No núcleo da SIC, nós vamos aumentar esse número, até não tenho agora essa informação se já aumentou ou não, mas era um pedido para aumentar, porque temos mais unidades, né? É um núcleo muito grande. Já aumentou, Márcia? Tem a terceira lá. E aí nós temos toda a estrutura. Os SEMAEs, os antigos SEMAEs, Centros Municipais de Atendimento Especializado, passam a ser, já passaram legalmente, Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado. Ou seja, além de eles realizarem avaliação e intervenção, eles fazem o atendimento
educacional especializado a todos os alunos que são alunos, legalmente falando, da educação especial. Nós temos as salas multifuncionais. E o vereador Felipe Braga Cortes me pergunta do número. Nós temos 28 salas multifuncionais nas nossas escolas municipais espalhadas, né? Nas 10 regionais, todas em funcionamento. Eu não tenho nenhuma sala multifechada. Todas em funcionamento. Além do atendimento das salas multi, temos as classes especiais. Temos as 3 escolas de educação especial. Helena Antipoff, Ali Barque e Tomás Edison, né? Então, são escolas que fazem um trabalho específico nesse atendimento educacional. E aí eu acho que realmente nós entramos, quando nós tratamos da escola de educação especial com as escolas que têm um atendimento regular, nós temos que ser muito sensíveis a quem é esse público. Todas as vezes que me perguntam, será que essa criança pode ou não participar de uma sala regular, eu sempre tenho 2 perguntas que eu devolvo. Essa criança numa sala regular, ela é feliz? Essa criança numa sala regular, ela socialmente tem resultados expressivos? Ela aprende, enfim, o que ela leva dessa participação, né? E isso tem que ser avaliado junto às famílias, junto a quem convive com essas crianças, né? Há casos de comprometimento intelectual, neuromotor, que são muito graves. Então, as famílias precisam efetivamente avaliar esse contexto e, junto conosco, com muita abertura, o pessoal tem um trabalho muito sério aí, avaliar. E nas escolas, todos os pedagogos, juntamente com os professores, são responsáveis por essa organização da inclusão dentro das salas de aula, porque há crianças, sim, com comprometimentos muito leves, muito, enfim, possíveis de serem trabalhados no cotidiano escolar e que fazem parte, então, do nosso dia a dia. Agora, a organização do trabalho pedagógico, da sala de aula, a organização das tarefas, a adaptação do currículo, essa conversa da adaptação de currículo, desde 98 nós fazemos. Eu, particularmente, oriento escolas, professores, gestores, redes de ensino, desde 1998, a fazer a adaptação curricular. Essa não é uma conversa nova. E isso é de responsabilidade, sim, do professor de cada sala de aula. Então, esse trabalho ele é muito grande. E nós nos orgulhamos de fazer parte de um trabalho de excelência nessa área. Temos problemas? Claro que sim. Com 142 mil alunos, não dá para fechar os olhos e dizer, nossa, está tudo bem. Mas ninguém fecha os olhos e diz que não tem problema. Nós vamos enfrentar. Precisa trocar, tem que trocar. Precisa mudar a criança, precisa mudar. Precisa reorganizar, reorganiza. Vamos adiante. Tem que trabalhar. Com relação, vereadora Josete, à dificuldade de conversar com a logística, eu não quero, enfim, antecipar nada. Mas eu tenho que lhe dizer que é um departamento com uma demanda imensa. E nesse começo de ano, talvez seja um dos departamentos com um volume maior de trabalho, com toda a organização dos espaços. E agora, com a abertura dos 10 CMEs, esse pessoal está se virando em 20 ali, para dar conta de levar os materiais, organizar, enfim, tirar do almoxerifado. Tem toda uma questão de segurança. Tem materiais que nós não deixamos nas unidades, deixamos nos almoxerifados, enfim, para que fosse realmente mais seguro, e agora estão com essa distribuição. Então, eu lhe peço desculpas e peço que a senhora ligue no 3350 3111 e solicite essa agenda com
a professora Maria Cristina Brandalize, que é a nossa diretora de logística, que sem dúvida ela vai lhe atender muito bem. Escola sem partido, professor Euler. Nós já nos manifestamos para a Câmara de Vereadores no ano passado e nos posicionamos com o aporte à Constituição Federal e com todos os nossos documentos curriculares que nos dão o suporte em trabalharmos com a pluralidade de ideias. Então, o pluralismo ele deve estar presente em sala de aula, ele deve estar presente em todas as ações educacionais, inclusive, por exemplo, numa aula de história, eu não posso ser defensor de uma leitura, eu preciso ser um grande estudioso mesmo para conseguir abrir o debate para várias possibilidades. Inclusive, nós homenageamos, num dos nossos CDPs, a professora Maria Olga Matar, o vereador Euler falou do setor de ciências sociais. A Maria Olga foi uma grande professora. Desculpa, o professor Goura falou da... Desculpa. O vereador Goura falou do setor de ciências sociais, e a professora Maria Olga foi um ícone desse setor, tanto na Federal quanto na PUC, e que pena que a vereadora Maria Letícia não está aqui, porque a professora Maria Olga foi a primeira professora mulher contratada neste setor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, merecedora de todo esse louvor hoje aqui destacado na Câmara. E ela foi minha professora no mestrado e um grande exemplo do grande debate, um grande exemplo de como se faz pedagogicamente o exercício do pluralismo de ideias dentro de uma sala de aula e de uma escola. Vereador Osias, a entrada no ICMEIs ela deve estar aberta. Qualquer dificuldade, eu peço que converse com o chefe de núcleo. O nosso chefe de núcleo é sempre a grande porta em todas as nossas regionais. Então, se eu não estou, porque não posso estar nas 10 regionais, os nossos chefes fazem isso com a maior tranquilidade e, quem sabe, agora seja um tempo também complicado para as nossas diretoras, né, de atendimento, mas vocês todos são muito bem-vindos. Tenham essa certeza, todos são muito bem-vindos. Secretário, eu peço escusas, eu quero fazer uma complementação no questionamento do vereador Osias. A nossa lei orgânica municipal, o artigo 25, ela é bem clara, que o vereador é inviolável no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo único, para ficar muito bem claro isso. No exercício do mandato, mesmo que sem aviso prévio, o vereador possui livre acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração, direta e indireta, solicitar esclarecimentos e informações a respeito de ações, atos administrativos, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis na forma da lei. Então, isso aqui fica muito claro que o vereador, no seu exercício de mandato, tem livre acesso a qualquer repartição pública. Claro. Só para esclarecimento e corroborar com a secretária. Presidente, isso mesmo, agradeço. Senhor presidente, em relação à sua fala, acho oportuna, e nós já tivemos relato de casos dessa forma, inclusive da vereadora Maria Letícia, numa unidade de saúde também aconteceu isso, e entendo que tem que ser trazida essa casa, e se for o caso, até que se aplique a lei. Eu faria um comunicado, né? Eu me comprometo enquanto presidente, encaminhar aos secretários e ao secretário de governo, rememorando, porque nós estamos numa nova administração, 1 ano e 3 meses, de que forma que o atendimento ao vereador tem que ser dado. Eu farei isso aí em nome da casa. Que se cumpra a lei, presidente. Perfeito. E se for necessário, a medida judicial. Está claro, perfeito. Agradeço. Eu vou passar de imediato a palavra. Era isso?
Então, eu quero agradecer. Tem mais 4. Tem mais perguntas? Tem mais. Então, eu passaria uma rodada agora para mais 4 vereadores que estão inscritos. Vereador Tiago Ferro, vereadora Noêmia, vereador Goura senhor e presidente, professor Silberto. Senhor Pois não. presidente. Vereador Jair Marcelino com a palavra. Obrigado. Tendo em vista ser relevante esta sessão e os esclarecimentos da secretária, devido ao adiantado, inclusive com os funcionários da casa, nós poderíamos colocar em votação e suspender a sessão agora e voltarmos às 14 horas ou 14h30 para terminar essa sessão. Nós estamos com a sessão suspensa, porém o horário legislativo, nós ultrapassamos o horário. Eu pergunto aos líderes se há um entendimento nesse pedido do vereador Jairo, se os vereadores entendem assim. Nós temos mais 10 vereadores inscritos. Se os vereadores entenderem que a gente pode suspender, eu tenho que ver a disponibilidade da secretária, até mesmo da agenda dos senhores vereadores. Ou então, nós poderíamos abrir novamente um convite à secretária, uma nova agenda para que ela viesse aqui. Então, eu pergunto aos vereadores se há um encaminhamento. Alguns vereadores... Eu sugiro a nova agenda, presidente. Senhor presidente, só uma sugestão, por favor, líder. Eu sugiro a prorrogação por mais 15 minutos. Eu sugiro uma nova agenda. Aí nós colocamos em votação. Nós sugerimos por mais 15, visto que a secretária também tem compromisso à tarde e alguns de nós também. Faríamos que os vereadores façam as perguntas de forma breve. Se não forem contemplados, nós chamamos a secretária para que venha aqui numa outra oportunidade. Aliás, ela tem muito tempo para trazer a esta casa, que não será suficiente nesse curto período. Perfeitamente. Alguns vereadores abriram mão das perguntas. A vereadora Maria Manfron, vereador Tico Kuzma também abre mão. Pergunto se mais algum outro vereador os vereadores que estão inscritos. Não? Eu não estou ainda inscrito, mas abro mão, se provém da sessão. Também abre mão. Eu poderia deixar também uma sugestão aos vereadores que querem alguns esclarecimentos, que podem utilizar uma correspondência à secretária ou pedir informações oficiais, como os vereadores entenderem. Vereador, professor Silberto. Acho que eu não abro mão. Para encaminhar, depois ela responderia. Presidente, eu não abro mão. Dá pra gente, tem dois... Eu colocaria em votação duas coisas. Se há a condição de nós permanecermos mais 15 minutos, ou então a sugestão do vereador Sabino Piccolo, encerraríamos e a secretária viria novamente. Então, colocar em votação, presidente. Mais 15 minutos. Tudo bem, líder Sabino. Eu vou colocar em votação. Então, os vereadores que entendem que mais 15 minutos, sim, então se manifestem. Presidente, ainda que se prorrogue por 15 minutos, creio que seja indispensável que a secretária acabe retornando. Claro. Então, talvez os 15 minutos hoje sejam sem... Perfeito. Então, fica a sugestão para uma outra data, pelo que eu entendi, é isso? Não, então, nós faremos uma agenda com a secretária. Acho que 15 minutos hoje, mais uma data. Então, 15 minutos hoje e uma outra data também. Perfeito. Eu, desde já, quero agradecer à secretária, porque nos últimos 14 anos que eu estou aqui presente, é a primeira vez que nós temos apresentação da Secretaria de Educação através de uma secretária, expondo todos os temas, as metas, programas. Então, 15 minutos mais, depois nós faremos a chamada e faremos um novo convite à secretária. Então, bem objetivo, vereador Tiago Ferro, vereadora Noêmia Rocha, vereador Goura, vereador Silberto. Secretária Maria Bacila, bem-vinda. Obrigada. A casa, eu quero apenas fazer alguns elogios antes da pergunta. Elizabeth Dubas, que trouxe várias informações exatamente sobre as vagas no CIMEIS e na nossa consulta. Mas eu quero elogiar ontem o trabalho da Ellen, lá da logística, da manutenção. Nós estávamos com um grupo de voluntários no CIMEI Barigui, e ela nos atendeu prontamente, mandou um caminhão-pipa lá, equipamento de limpeza, enfim. Estamos aqui para colaborar com a nossa cidade, sabemos o quanto as famílias sofreram no último sábado e continuam sofrendo. A equipe do meu gabinete permanece nas ruas e a tua equipe tem cruzado com a nossa no trabalho da recuperação. Sobre as vagas, secretária, no CIMEIS, a senhora falou dos critérios de prioridade, a vulnerabilidade, renda, pais, trabalhadores.
e falou também de quem compõe os conselhos, né? A minha informação é de que nós temos saúde, nós temos FAS, enfim, várias outras instituições. Eu queria um pouquinho mais de informação, porque somos de fato cobrados, como a senhora disse, cada vereador aqui. Mas nos falta uma argumentação e uma transparência para responder à população, e principalmente às mães curitibanas, como é que funciona a escolha das crianças e as vagas. Então, por favor, eu gostaria de um pouco mais de informação. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, vereador. Vereadora Noêmia Rocha, vereador Goura e Silberto, para a gente fechar esta rodada. Rapidinho, por gentileza. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns a Maria Silva, que está aqui conosco hoje. Eu tenho alguns questionamentos a fazer a Vossa Senhoria. Primeiro é sobre a escola sem partido. Qual que é a sua leitura em relação a esse tema e é uma lei que está tramitando aqui na casa? Segundo, já falou? Então, desconsidere. Segundo, sobre uma lei que nós temos aqui no município, da obrigatoriedade de palestras sobre drogas nas escolas, estão sendo efetivas e estão sendo cumpridas essa lei. Outra lei que me preocupa, que nós trabalhamos com os jovens da dependência química e do álcool, é sobre uma lei também de uma vereadora aqui da casa, da obrigatoriedade da palestra do Mário Celso, e essa de ter 200 metros de bares das nossas escolas municipais é da Nélia Almeida, se está sendo cumprida também. E a outra eu quero dizer aqui que eu tenho visitado as escolas, as unidades de saúde, estou sendo muito bem atendida, elas são muito queridas, os servidores têm feito um excelente trabalho. Agora, não dá para negar, secretária, que existe um descontentamento com o executivo, com todo o contexto que houve. Está sendo trabalhado essa questão? Como é que a resposta da secretária tem dado a esses servidores? Porque muitos estão, inclusive, adoecendo por questões trabalhistas. Então, como é que está sendo feito? Está sendo feito um acompanhamento? Como a senhora tem visto essa demanda? Porque reflete na população. Os servidores não estão bem, não faz o trabalho de excelência, reflete na população. O que está sendo feito enquanto secretaria, junto ao executivo, junto ao prefeito da cidade, para melhorar esse contexto, também no diálogo, que também a gente entende que não existe. Muito obrigada. Vereador Goura. Muito obrigado, presidente Tico Kuzma. Secretária, uma saudação novamente, obrigado por ter vindo, também saudar a equipe aqui presente. O ano passado, o nosso mandato teve a oportunidade de se aprofundar um pouco na discussão sobre a merenda, e a senhora trouxe aqui alguns dados também, foram 115 milhões de reais empenhados, 295 mil refeições por dia. Eu gostaria de perguntar para a senhora, a gente vai ter provavelmente agora, não lembro a data exata, em que um novo edital da merenda deve estar para sair. Então, dentro da discussão que também aconteceu com o Conselho de Nutricionistas, com o Conselho de Alimentação Escolar, a gente tem alguns itens do receituário, pelo menos do que estavam no ano passado, por exemplo, 20 itens contendo embutidos, principalmente salsichas. Das 1.300 receitas, 250 tem açúcar refinado, e também uma reclamação que chegou bastante de pais, mães e também professores, de muito suco com corante, suco com açúcar. Então, se no próximo edital a gente já conseguiria avançar um pouco mais nessa questão enfim, de uma alimentação com uma restrição, eu diria, a esses itens. Também, se existe a disponibilidade da Secretaria nesse estudo apontado pelo próprio Conselho, de talvez no edital a gente ter mais empresas participando, ao invés de apenas 2, como é atualmente, se a gente pode ter essa abertura. Por fim, secretária, eu falo como pai também de uma menina que está na rede, eu tenho visto que há necessidade de uma orientação maior aos condutores das vans escolares. Tenho visto muito, pessoalmente observado, a falta de presença do cinto de segurança e condutores falando ao celular na entrada e chegada. Então, faria esse pedido também aos responsáveis. Por fim, 30 segundos, presidente. Vereador Goura, eu gostaria de passar ao vereador Silberto, senão nós não vamos ser democráticos com todos os vereadores, se possível. Depois, Vossa Excelência complementa com a secretária a pergunta. Professor Silberto.
Bom dia, secretária. Quero agradecer pela presença aqui, pelos esclarecimentos, que está sendo bem útil para nós esclarecer para a nossa população. Quando você falou sobre a escola bem cuidada, do programa, gostaria de pedir uma atenção especial a algumas escolas, por exemplo, José Cavalim, no Sítio Cercado, o Caíque Bairro Novo, o Davi Carneiro, no Xaxim, e o Cisar, no Campo Comprido. Então, são escolas que realmente estão em situações bem complicadas. A gente conversa com os diretores e vê que eles não sabem o que fazer para atender com a população, porque as escolas estão bem difícil, também as condições físicas da escola estão bem precárias. Sabemos, que já conversamos, que em torno de 95%, 97% das escolas do município é de primeiro mundo, e tem uns 3% que está em situações precárias. Então, pedir uma atenção especial nessas escolas. E também quero dizer que sobre o SERI, conheço o SERI desde o tempo que ele era offline, agora online também conheço e sei como desenvolvimento. Parabenizo pela migração pelo SERI online agora, porque abre campos para desenvolver a questão de tecnologia e facilita o trabalho dos funcionários. Então, a outra questão seria sobre aqui da parcela do fundo rotativo, já foi contemplado, muito obrigado, e espero que possamos contribuir com a educação do nosso município. Muito obrigado, secretário. Vereador Hélio Verbinski. Fazer um elogio à Márcia e pelo profissionalismo de toda a equipe, em nome dela, cumprimentar todos aqui, a secretária. E a minha pergunta é uma só. Eu queria saber se há possibilidade de aumento de repasse per capita por aluno das creches conveniadas. E depois eu tenho também um assunto a respeito da escola Vila Macedo, mas tratarei direto com a equipe da secretaria, lá na secretaria. Último vereador Marcos Vieira, depois retornaremos à secretária para a resposta e considerações finais. Parabenizar a secretária pela apresentação. Minhas perguntas também já foram contempladas nas falas dos outros vereadores, mas, secretário, eu tenho feito também bastante visitas às escolas, às CMEIs, e uma das preocupações grandes é com a questão das estruturas. Mas me alegro quando você disse já do programa da Escola Bem Cuidada, que com certeza trará aí um resultado. Nós temos a escola, como já foi mencionado pelo professor Silberto José Cavalim, que até uma parte está interditada, né? Isso tem outras escolas que também têm uma condição bastante crítica, né? Que até a mesma questão da parte de estrutura elétrica, que se você liga um ventilador, tem que desligar um outro, porque acaba não comportando devido já ser uma escola mais antiga. E eu só gostaria de pedir, nós fizemos várias emendas parlamentares destinadas às escolas que são para fazer pequenos reparos, atender. Se é possível, né, que junto com o executivo tivesse aí um acordo que pudesse ser feito esse repasse das emendas, que com certeza não solucionaria os problemas, mas já daria uma boa remediada na situação. Seria isso, e parabéns pelo trabalho. Agradecemos aos vereadores que abriram mão da sua fala, vereador Pier, vereador Chico Kuzma, vereador Mauro Bobato, vereador Tito Zeglin, Maria Manfron. Vereador Pier, não abriu mão? Não. Então, 2 minutos para Vossa Excelência, antes de passarmos para a secretária. Ok, eu não poderia deixar de fazer o registro ainda sobre a questão da educação inclusiva. Quando você tem 560 famílias, crianças atendidas, que não precisam mais recorrer ao Ministério Público para terem o suporte na escola, para que seus pais trabalhem ou vão para casa, dependendo da função, em paz. Sabendo que aquela criança com grau de comprometimento grave não precisa mais ir ao judiciário para ter o acadêmico ou o tutor, eu acho que este é sim um grande ganho. Quando nós temos 560 crianças atendidas e um número de reclamações dessas mães inferior a 10%. As reclamações das mães, quando precisam ser trocados os acadêmicos, é bom que se diga, o acadêmico é trocado imediatamente. Então, é importante que se diga que existe uma ampla maioria satisfeita com este atendimento e que se o Estado, por uma questão financeira, não pode dar o tutor porque custa caro e não tem recurso, nós não podemos tapar os nossos olhos, nós não podemos enganar a população. A maneira encontrada, paliativa ou não,
é o acadêmico que amanhã estará em sala de aula de um jeito ou de outro. E que o acadêmico de primeiro período, o primeiro ano, ele só está lá porque a lei do estágio não diz qual é o ano que esse acadêmico deve estar. Repito, se houverem reclamações, se houverem problemas, o setor de inclusão da secretaria está disposto e já trocou acadêmicos, sem contar que o dado trazido pela secretária, onde mais de 360 crianças, os pais para concluir, para que se mantenha o acadêmico, para concluir, é um dado a ser levado em consideração. Parabéns a toda a equipe da Secretaria de Educação do município de Curitiba. Eu vou passar a palavra à secretária Maria Silvia, só para que ela faça as considerações finais, as devolutivas das perguntas, e nós faremos um novo convite à secretária na oportunidade, para que ela venha aqui para a gente ter uma agenda com mais tempo, pautada em perguntas e de forma bem objetiva a secretária nos colocar as informações. Eu vou ultrapassar os 15 minutos, então eu peço licença para fazer uma resposta geral a todos. Tá? Agradeço o elogio, vereador Tiago Ferro, a equipe está à disposição e o nosso objetivo é trabalharmos juntos com todos vocês pela bandeira da educação. O nosso trabalho é realmente o atendimento às nossas crianças. Vereadora Noêmia, com relação a essa questão dos bares, eu tenho que lhe dizer honestamente que eu não tenho nenhuma queixa com relação às escolas municipais, mas eu vou olhar. Porque, sim, como professora da universidade, eu tive muitos problemas. Agora, quem vai beber é geralmente um aluno de universidade, não é a criança de 8, 9, 10 anos, né? Esse problema da lei, ele está muito relacionado nessa proximidade dos 200 metros da escola, eu conheço essa lei, é muito pontual às universidades e até às escolas de ensino médio, né? Porque tem o aluno já tem uma liberdade maior. Secretária, essa lei nunca foi cumprida, na verdade. Pois eu sei que não. Eu sei que não, porque eu já senti na pele como professora. Mas eu vou pedir que a minha equipe faça dê uma olhada nessa questão das escolas municipais. No entanto, não é um problema tão próximo. Agora, na prevenção, que eu acho aí, independente da lei, de quem proponha, na prevenção nós temos um programa que se chama Tamo Junto. E eu já expus, certa vez, junto à vereadora Maria Letícia, que faz um trabalho preventivo aos nossos estudantes para toda e qualquer para aliciamento, enfim, é um programa de fortalecimento para habilidades sociais com relação a qualquer tipo de droga, álcool, enfim, todas essas questões. Então, vale a pena conhecer, eu posso disponibilizar o programa, o material para a senhora, vereadora. Com relação aos nossos servidores, quando a vereadora fala do descontentamento, eu vou trazer novamente a organização dos servidores. Nós estamos trabalhando fortemente com essa questão de uma nova organização e do fortalecimento dessa organização, do tempo destinado à docência, das pessoas que devem auxiliar esse professor em sala de aula, é realmente o entendimento da gestão da escola e da gestão da sala de aula. E quanto a isso, todas as formas de diálogo estão abertas. Nós já tivemos agora um grande encontro com todos os diretores eleitos e que estarão conosco nos próximos 3 anos, porque são eles, né? Agora até 2020. Então, acreditamos que há um bom canal para esse diálogo. Vereador Goura, com relação à alimentação, essa conversa ela é aberta, toda sugestão ela é bem-vinda. Nós estamos, sim, conversando sobre a possibilidade de abrirmos mais lotes para a alimentação. Tá? Vereador Silberto, a questão do José Cavalim já está atendida. É uma escola que já está com obras. Tá?
Então, enfim, as que não estão, é porque estão na iminência de receber pela lógica da emergência identificada pelo setor de obras. Mas o cavalinho já tem obra. O telhado já está sendo feito. Começou, mas parou? Está parado? Não parou. A equipe está lá. Eu passei lá, secretária, e a diretora disse que faz dia que não aparece ninguém lá. Não, talvez agora, com algum problema aí da chuva, a equipe tenha sido deslocada para atender nesse momento, mas tem lá sim. Tá? Vereador Hélio Virbinski, per capita das conveniadas. Nós fizemos um grande estudo no ano passado, técnico-financeiro, para entender a variação dessa per capita. Então, existem condições muito diferenciadas nessas contratadas para essa questão do valor, né, dado. Nós estamos trabalhando em conjunto com elas, com os 6 contratados, damos todo o nosso apoio e o valor proposto em contrato, nós estamos honrando com esse valor para o repasse às crianças, tá? A per capita de cada criança. Tá bem? Vereador Marcos Vieira... Não há possibilidade de aumento. Eles dizem que é insuficiente. Não, nós estamos trabalhando com o contratual. Nós não demos aumento para o servidor e nem para as contratadas. É o que rege em contrato. É o que nós podemos fazer nesse momento. Vereador Marcos Vieira, com relação à estrutura das escolas, a mesma questão. Nós estamos, como eu expliquei no programa Escola Bem Cuidada, trabalhando com as prioridades. Vocês já vão ver todas essas escolas aí, naquilo que é emergencial sendo atendidas. Tá? E agradeço, vereador Pier, pelo seu apoio, pelo entendimento e toda a abertura para que nós possamos estar aqui também, colocar o nosso trabalho à disposição. E, mais uma vez, todos vocês são bem-vindos. Se vocês não puderem falar diretamente comigo, eu tenho aqui a equipe, o Nelson, que está diretamente aqui na Câmara, a Márcia, que também já tem vindo aqui, e muitas vezes podem fazer a ponte com o gabinete. Essa é uma prática que, desde o ano passado, nós já estamos operando, e, por favor, se sintam sempre muito bem-vindos à nossa casa, que é a Secretaria Municipal da Educação. Muito obrigada por essa possibilidade de estar com vocês na manhã de hoje.